Tá aqui para gravar. Mais uma noite, comentando sobre esse livro aqui, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, tá? E hoje a gente vem falar exatamente como e por que esse livro foi escrito. E aí, exatamente por Dale Carnegie, ele vem trazer para a gente qual o motivo, o real motivo que ele desenvolveu esse livro. Ele fala que no começo dos anos de 1900, as editoras elas falavam o seguinte, que a cada 8 livros publicados, 7 geravam despesas. Então, perceba como esse mercado de livros do passado era muito dispendioso. Então, para que você ganhasse dinheiro, tivesse alguma renda, era importante que você o quê? Publicasse muito livro para a cada 8, um escapava, digamos assim. Então, era algo bem desafiante. E o Dale Carnegie era um empresário de muito sucesso, influente na sua época, tinha conhecimento e acesso por onde ele passava, e ele gerou muita informação através dos treinamentos de relacionamentos, né, digamos assim. E por anos e anos ele gerou esses treinamentos de como lidar, habilidades de lidar com as pessoas. E ele começou a identificar o quê? Existiam muitos treinamentos de interpessoal, né? Mas nenhum transfigurava a prática em si de como lidar com as pessoas. Era mais uma teoria, como a gente sabe, a qualidade do atendimento, por exemplo, né? Vou trazer para a conotação de hoje. Você atendeu bem o cliente, ouvir as pessoas, então na teoria é uma coisa. E diferente é você colocar em prática as ações que realmente precisam ser executadas e você realmente aprender a lidar com as pessoas. Essa é a grande questão que ele traz aqui no livro, tá? Tem uma informação interessante aqui. Apenas 15% dos sucessos financeiros de um indivíduo são devidos aos conhecimentos profissionais. Ou seja, eu e você que está me ouvindo agora, quantos cursos você fez e leu, quantos livros, quantos diplomas, quantos certificados, quantas graduações, e a gente sempre atrás de conhecimento. E ele fala que o sucesso financeiro de uma pessoa que se dedica aos conhecimentos representa apenas 15%. E aí eu paro para questionar e refletir para comigo e trazer essa reflexão para você. Poxa, até que ponto vale realmente a pena investir tanto em conhecimento? Se apenas 15% do conhecimento vai ser transformado em sucesso financeiro. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que quer ter sucesso financeiro. Estou construindo isso. Então, eu comecei a entender, poxa, não é só pela teoria, não. É importante ter teoria, aprender sim, mas não ficar preso à teoria. Não, precisa aprender mais para fazer isso. Não, você precisa fazer para aprender. E é exatamente o que ele traz aqui. 85% das pessoas têm a competência, né, do sucesso, tem a competência na engenharia humana, a personalidade e a habilidade para dirigir as pessoas. Então, no mundo de sucesso financeiro, de negócios, se você busca só o caminho do conhecimento, da informação, saiba a partir de agora que apenas 15% das pessoas retêm um resultado através dessa ferramenta que é o conhecimento. A partir do momento que você aprende a gerir pessoas, entende a engenharia de lidar com pessoas, a engenharia humana, você conseguirá um resultado aí de cerca de 85%. Então, é uma habilidade que, pelo menos para mim, fez total sentido. Aprender a lidar com as pessoas, né? Tem até um cara, John Rockefeller. Alguns filmes e livros eu já ouvi muito sobre esse nome. Ele declarou que a habilidade para lidar com as pessoas é um produto pelo qual se paga como pelo café ou açúcar. E entenda que café e açúcar, nessa época, era muito caro. Era só a elite que consumia esses produtos. Então, ele diz aqui ainda, eu pagarei mais por essa habilidade. Então, na entrevista de emprego, se imagine, você sabe lidar com pessoas? Não, não gosto de gente, não. Gente é complicada. Quantas vezes você talvez falou ou ouviu alguém falar isso? Não, as pessoas não são complicadas. É a gente que complica demais. Então, é começar a ressignificar isso da cabeça, né? O indivíduo que possui conhecimentos técnicos, mas
a facilidade de expor as suas ideias, em assumir a liderança e despertar entusiasmo entre os homens, por certo, tem ao seu favor maiores possibilidades de ganho. Ou seja, aquela pessoa que, além do conhecimento técnico, soma a habilidade da ação, de gerir pessoas, de relacionamento, essa sim será uma pessoa de sucesso. Então, preferível, né, no meu entendimento, matemática básica, é melhor que você tenha relacionamento com as pessoas e não tenha conhecimento técnico, porque você vai representar 85%, do que você só ter conhecimento técnico e não ter um relacionamento interpessoal. Na sequência aqui, ele traz outra informação. De um estudo lá que foi feito, né, para entender qual era o que as pessoas mais queriam, né? E o inquérito revelou que a saúde é o interesse principal do adulto. Então, o tema saúde, na época, era o tema principal. Acho que hoje também, né, com essa pandemia que a gente está vivendo, se você perguntar às pessoas qual a prioridade delas hoje, eu acredito que vão falar saúde também, né? E o segundo índice, né, o segundo interesse das pessoas era sobre como entender e lidar com as pessoas verdadeiramente. Como fazer que as mesmas os estimem e como levá-las a pensar do mesmo modo que a gente. Então, perceba, ele identificou essa necessidade, que era o segundo lugar, exatamente como gerir pessoas. Ele já tinha um treinamento de relacionamento, digamos assim, e a partir dali, quando ele viu a oportunidade de escrever um livro que, na época, não existia, pelo menos ele relata que não encontrou, nem em faculdades, nem em nenhum local, nenhum livro que ensinasse as pessoas a lidar com outras pessoas. Então, ali, com uma mente de empreendedor que ele tinha na época, ele disse, cara, uma oportunidade aqui, eu vou escrever um livro sobre isso, já que não tem no mercado. Então, é aliar conhecimento técnico com a ação prática. Se ele fosse mais uma pessoa que dissesse, esse mercado aqui é promissor, mas não fizesse o livro, não sentasse, não escrevesse, a gente não teria esse conhecimento e ele também não teria os resultados que teve com esse trabalho. E perceba, decorridos 15 anos de experiência e pesquisa, surgiu esse livro. Eu fiz questão de sublinhar essa palavra, essa frase aqui, exatamente para a gente entender que o sucesso não acontece do dia para a noite, para que a gente possa entender que resultados imediatos não é o caminho, não existe atalho. Então, perceba, foram 15 anos de estudo, de pesquisa, de experiências, através dos cursos, das mentorias dele, que esse livro surgiu. E aí, muitas vezes, você quer investir num negócio, num projeto, e quer o resultado para ontem. Tá? Então, eu fiz questão de sublinhar essa frase aqui, porque a gente precisa entender. Precisamos, sim, de conhecimento e informação, porém, a gente precisa mais da ação. E essa ação de execução para o caminho que a gente quer seguir. E, principalmente, no sentido de relacionamento com outras pessoas, tá? E aí, no decorrer aqui, ele traz o seguinte: comparados ao que deveríamos ser, disse o notável William James da Harvard, estamos apenas meio acordados. Fazemos uso somente de uma pequena parte de nossas reservas física e mental. Ou dizendo de modo claro, o ser humano vive em grande parte dentro dos seus limites. Falando de uma forma mais clara, o ser humano vive na zona de conforto, na zona de proteção, de segurança, de estabilidade, que é o que você e eu fomos ensinados a buscar. Um concurso, um trabalho estável, segurança. E as pessoas, segundo o livro, escrito 100 anos atrás, as pessoas, o ser humano vive grande parte do seu limite. Não se permite aventurar, não se permite se desenvolver novos projetos, novas sociedades, novas parcerias, enfim. Definição de educação. Disse John Hibben, que é assim que se pronuncia, na época, presidente da Princeton University, Universidade de Princeton.
Educação nada mais é do que a habilidade de enfrentar as situações da vida. E quando eu li essa frase, me lembrei que um tio meu sempre dizia: a vida é uma escola. Nada mais é do que isso. A vida lhe ensina. Se você não aprende lá na escola verdadeiramente, na vida você vai aprender. A vida vai lhe ensinar, só que muitas vezes as pessoas pagam um preço muito caro. E quando eu digo preço muito caro, não necessariamente financeiro, investindo, mas de desafios, dificuldades mesmo. Né? Então, de fato, a educação não é ir para a escola aprender matemática, português, geografia e história. A educação é enfrentar as situações da vida. E a partir do momento que a gente enfrenta, a gente está praticando, a gente está criando habilidade, estamos nos fortalecendo e seguindo nossos caminhos. E qual é o grande objetivo da educação? Ele afirmou: não é o saber, mas é a ação. Palavra-chave do motivo pelo qual esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, foi escrito. Primeiro, foi uma oportunidade que, na época, 100 anos atrás, não existia nada na literatura a respeito em nenhuma universidade americana. E entender que apenas saber e não fazer não gera resultados. A educação, e o grande objetivo da educação é exatamente esse, que a gente não apenas busque conhecimento, mas que a gente parta para a ação. E só para fechar aqui, para quem não sabe, eu fiz um desafio sobre provérbios. Exatamente, provérbios, está lá na Bíblia. 31 capítulos, fiz o desafio de ler um capítulo por dia no mês de janeiro. E, de fato, sábio é aquele que age. Está escrito lá na Bíblia. Olha quanto tempo, 2000 anos atrás, o livro escrito. É ainda tão atual. Então, fica aqui o recado de hoje, a mensagem de hoje, para que você possa exatamente executar a sabedoria, que possa buscar realmente a sabedoria, sair da zona de conforto, se permitir novos projetos, novos desafios. Porque se você aceitar a vida que você tem, nada conta. Mas se você quer resultados diferentes do que você tem hoje, tenha certeza, fazendo o que você está fazendo, nada vai mudar. Já dizia Albert Einstein, insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, Thomas, eu quero em 2025 estar assim, em 2030 estar assim. Começa a projetar o teu futuro. Começa a sonhar verdadeiramente. E do sonho, coloca no papel. E do papel, você vai agir. Porque não adianta só dizer, eu quero acumular X dinheiro, eu quero ter uma casa ali, quero ter um carro X, se você não executa hoje as atividades necessárias para alcançar. E aí, então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. E se gostou, aproveita, dá um like, compartilha aqui com seus amigos, marca. E amanhã tem mais.